A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, a lição que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do quarto trimestre do ano 2021. Nesta revista, nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo e agora, na lição número 10, vamos falar do amor de Paulo para com a igreja. Se você observar, esse tema, ele é um tema bem amplo. Quando fala assim, o amor pela igreja, você pode falar, não, é uma coisa muito simples. Mas dentro da lição, a gente tem algumas passagens bíblicas muito interessantes que falam desse tema e que é importante a gente explorar com detalhes. O escritor da revista optou por colocar aqui a leitura bíblica em classe em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Nesse caso aqui, essa parte inicial dessa carta, para mostrar o que sentimento de Paulo para com os membros, no caso as pessoas, que congregavam ali em Tessalônica. E a gente vai ver que durante a lição aqui, ele vai mostrar que isso não era somente para com essa igreja, mas também com outras igrejas que Paulo tinha ali participado da implantação da igreja. Então, ali no início, o plantio de igreja que a gente já falou, então Paulo ele tinha essa preocupação de escrever para as igrejas, de visitar as igrejas. Paulo ele orava pelas igrejas. Então, essa preocupação, esse cuidado de Paulo para com as igrejas, ele deixa esse exemplo para conosco. Nesse caso, vale ressaltar que a gente está falando de igreja aqui, pessoas, no caso, o cuidado de Paulo para com pessoas, o amor de Paulo para com pessoas. Então isso tem a ver conosco, com a nossa convivência, tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Então se você faz parte de uma comunidade cristã, seja uma igreja, quem sabe, grande na capital, uma igreja bem pequenininha, ou uma igreja na casa de alguém, não sei. Você participa de uma comunidade, nessa comunidade você vai desenvolver esse amor. E a gente vai falar do amor aqui, que não é um amor teórico, não é um amor simplesmente como um sentimento, não é algo abstrato, mas um amor prático, verdadeiro, assim como tinha ali na igreja de Tessalônica. Então a gente vai falar dessa passagem aqui de Tessalônica. Eu vou falar aqui também nessa lição de como que iniciou o evangelho em Tessalônica. É importante a gente destacar isso também, como que foi que deu ali no início essa formação da primeira comunidade cristã ali. E também vamos falar da parábola do samaritano como exemplo prático de amor, que é que está dentro da nossa lição. Então, se você leu a lição, você vai observar que é citado aqui a parábola do samaritano ou do bom samaritano, como alguns costumam falar. Tanto faz bom samaritano, do samaritano, esse título não tem no texto bíblico original, só tem a história em si. Bem, este vídeo aqui é o vídeo de destaque da lição. O que é o vídeo de destaque? O vídeo de destaque eu explico a lição destacando alguns pontos que eu acho que merece ser estudado com mais detalhes. Dependendo também da dúvida dos irmãos durante a semana. Então por isso que ele é postado quinta, sexta, sábado. O primeiro vídeo que eu gravei e postei na segunda-feira, ele é completo na lição, passando por cada tópico e subtópico. Nesse primeiro vídeo eu fiz algumas promessas para este vídeo. Vou tentar cumprir essas promessas aqui. Então você vai acompanhar essa aula aqui, onde eu vou destacar alguns pontos e trazer um entendimento mais amplo assim, da lição, focando também em pontos específicos. Enfim, você vai acompanhar e vai ver como que é a aula aí. Se você já assistiu e outras vezes, você já sabe como é o sistema do vídeo de destaque. Vale ressaltar que na descrição desse vídeo tem o link para o outro vídeo, tem o link para o site do EBD em Foco e tem um link para um sermão que eu vou falar dele aqui, que é o sermão da leitura bíblica em classe. Eu vou explicar depois com detalhes essa questão do sermão. Tem o link lá para esse sermão, é só ir na descrição do vídeo, você vai ver, tanto no celular como no computador, na descrição tem um link, você clica, você é redirecionado para o site do EBD em Foco para baixar o material. Então, tem nosso WhatsApp também lá para você perguntar se ficar alguma dúvida. Bem, então vamos lá, vamos começar aqui. No primeiro tópico, a gente vê aqui o amor de Paulo pela igreja. E aí fala assim, o amor como de um pai para um filho. E é citado a passagem de Coríntios, 1 Coríntios 4,15. Paulo fala assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo,
não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então aqui a gente observa que Paulo ele entendia que quando alguém prega o Evangelho para uma outra pessoa e essa pessoa se converte, essa pessoa que pregou, que ganhou alguém para Jesus, que a gente fala assim, eu ganhei fulano para Jesus, ela tem a responsabilidade de cuidar. O que o pai faz com o filho? O pai, ele pega o filho, quando o filho é pequenininho, que é um bebezinho, ele dá tudo que o filho precisa, ele fornece para o filho o alimento que o filho precisa, ele cuida do filho para o filho não cair, não acontecer um acidente, dá instruções para o filho, até o filho se tornar um adolescente, um adulto e começar a viver sozinho. Então, essa figura do pai, em relação ao filho, pai espiritual, o escritor da revista coloca assim, e o filho espiritual, Paulo traz para o contexto cristão, mostrando que quem prega o evangelho e faz com que alguém ali entenda o evangelho, essa pessoa se converta, na verdade quem vai fazer a pessoa se converter é o Espírito Santo, mas enfim, essa pessoa responsável, ela tem que ter esse cuidado. Então a gente volta para aquela questão do discipulado, Paulo como sendo discipulador. Essa questão do discipulado vai perseguir a gente o tempo todo, Então a gente já falou do discipulado, desse cuidado. Então, o discipulado é uma ação, uma atitude de amor. Então, a gente observa aqui, Paulo, mais uma vez, dando um exemplo de ser um bom discipulador, mostrando essa relação do amor prático, cuidando dos crentes ali, como filhos mesmo. Depois, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Paulo vai falar aqui, e aqui a gente vai voltar para o texto de Tessalonicenses. É nessa passagem aqui que a gente vai para o texto de Tessalonicenses. Então eu vou voltar para a leitura bíblica em classe, falar da igreja de Tessalônica, especificamente dessa igreja. Aqui começa o tópico aqui, esse subtópico, falando assim, um dos elogios de Paulo a Tessalonicenses foi a respeito de modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, quando a gente lê esse texto, eu recomendo você fazer essa leitura do primeiro capítulo de Tessalonicenses várias vezes para você entender. Aqui Paulo vai falar que ele se lembrava da obra deles, da fé, da esperança, porque o evangelho não foi somente em palavras, mas em poder do Espírito. Ele vai dizer aqui que foi difícil, quando eles receberam a palavra, mesmo assim, eles se firmaram e abandonaram os ídolos. Enfim, eu estou dando um resumo da passagem. Então, Paulo ele vai fazer esse elogio para essa igreja. E como foi que essa igreja surgiu? Eu vou dar uma pausa aqui e só falar o seguinte, que é nessa passagem aqui que eu tenho o sermão escrito, um sermão que eu já ministrei na igreja, que eu escrevi ele na íntegra e que faz parte do conteúdo do EBD em Foco, que nós temos um conteúdo de sermões, estudos e sermões em PDF para quem ministra na igreja, quem é professor da EBD, mas que também é pregador, é pastor, precisa ministrar em outros momentos. Nós temos não somente o conteúdo da EBD, mas nós temos esses sermões. Nós temos mais de 30 sermões disponíveis na íntegra para você ministrar. E um deles é essa passagem de Tessalonicenses. E nesse sermão especificamente, eu estou com ele aberto aqui no meu computador, que eu coloquei assim, as marcas de uma igreja ideal, onde eu fiz o estudo dessa passagem, e eu coloquei assim, que uma igreja ideal é lembrada nas orações de seus líderes. Então a gente vê que uma igreja que realmente é uma igreja boa, a liderança se preocupa com essa igreja, cuida, ora. Uma igreja ideal é lembrada por suas qualidades, onde a gente vai falar aqui, dentro dessa questão do amor, da fé. Uma igreja ideal recebe o evangelho pelo poder do Espírito. Uma igreja ideal serve de exemplo para outras igrejas. E por último, que é o versículo 10, uma igreja ideal espera Jesus voltar. Então eu coloquei aqui, no meu sermão foi essa abordagem, Paulo falando para essa igreja e eu mostrei que essa igreja ela tem essas marcas de uma igreja ideal. Então se você quiser ler o sermão na íntegra, esse sermão e os sermões fazem parte da questão da assinatura, quem é assinante tem acesso aos slides em PowerPoint e também aos sermões. Quem é assinante tem acesso a esses dois conteúdos. Mas eu disponibilizei este aqui gratuitamente, você vai baixar ele na descrição do vídeo. Então vamos lá. Como que surgiu essa igreja? Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a gente vê aqui, Paulo e Silas em
Tessalônica, tá? Logo no começo do capítulo 17, até o versículo 9, a gente vê a história de Paulo em Tessalônica. E depois Paulo vai para Bereia. Então é daí que vem aquela história, né, de que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. E as pessoas acabam fazendo uma aplicação errada disso, pensando que a igreja de Bereia foi melhor, foi mais nobre do que a igreja de Tessalônica. E não é isso, preste atenção no que aconteceu. Quando Paulo chega em Tessalônica, eles não tiveram acesso ao evangelho ainda. Então, qual era a estratégia de Paulo? Procurar uma sinagoga e pregar nessa sinagoga. Quando Paulo vai para a sinagoga, pregar na sinagoga, ele é perseguido. No caso, a mensagem não é aceita pelos judeus. Tá? Fala assim, ó, os judeus, porém, movidos de inveja, 17,5, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, eu gosto dessa tradução, né? Dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasão, procurando trazê-los para o meio do povo. Então, assim, quem perseguiu Paulo, quem não aceitou a mensagem, quem recusou a mensagem, quem foi assim, menos nobre, foram os judeus de Tessalônica. Tá? E só que o texto diz que, fala assim, ó, alguns deles foram persuadidos, persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, assim, alguns judeus se converteram, mas também gregos, parece que deu a entender que os gregos piedosos foram um número bom, e muitas mulheres. Então, Paulo, ele pregou o evangelho pela primeira vez em Tessalônica, a primeira pessoa a pregar em Tessalônica que se tem registro, e, no caso, teve esse alvoroço dos judeus, que eles perseguiram, Paulo teve que fugir da cidade. O coitado do Paulo já tinha sido açoitado anteriormente no capítulo 16, em Filipos. Aí agora tinha sido preso, aquela história lá da prisão, do soldado que queria se matar e tal. Aí Paulo já sai todo machucado para Tessalônica. Chega lá mais uma confusão, aí ele foge de Tessalônica, e vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, os judeus de Bereia analisam as escrituras. Tá? No caso, eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, antes deles se converterem, eles analisaram as escrituras e se converteram. Então a gente observa que foram, no caso, isso foi uma situação antes da conversão. Depois que a igreja foi formada, não há registro nenhum de que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Não existe isso. Tá? Muito pelo contrário, se a gente for levar por esse lado, a gente vai ver que a igreja de Tessalônica parece que foi uma igreja mais ativa. Quando a gente vai para essa passagem aqui de Tessalonicenses, a gente vê Paulo só elogiando essa igreja. Só tem elogios. E é interessante que ele fala assim, ó, porque por nós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, vocês têm uma fé tão firme, que o exemplo de vocês já espalhou por toda a Macedônia e nós não temos mais nem o que explicar para vocês, tá? Tá bom demais, Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tiveram para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então o testemunho deles de que eles abandonaram os ídolos, de que eles realmente viveram uma vida diferenciada e confiaram no Deus vivo, esse testemunho se espalhou por toda a região. Então a igreja de Tessalônica foi uma igreja exemplar, uma igreja muito exemplar. E aí a gente vai entrar numa parte mais prática da lição. Eu vou entrar aqui. O escritor da revista, ele foi um pouco, talvez, redundante ou repetitivo, porque ele fala dessa questão do amor no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3. Você fala assim, mas o tema é o amor, Mas eu penso que ele poderia desenvolver de maneira diferente a lição. Mas vamos lá. A questão toda é que na leitura bíblica em classe, quando fala do amor, que destaca essa questão do amor, é o versículo 3, tá? 1 Tessalonicenses 1, 3. Ele fala assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé
do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha só, lembrando sem cessar, aí tem três coisas que ele cita. A obra da fé, então é fé, né? Depois ele fala do trabalho do amor, amor, que é para destacar, e da paciência da esperança, esperança. A tradução da NVI, se não me engano, fala paciência que gera esperança, tá? Que produz esperança, uma coisa assim. A gente vai ver que isso está ligado com o versículo 10, que tem a ver com a volta de Jesus, tá? Que ele fala, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Mas vamos detalhar essa questão do amor, tá? Vamos para o tópico 2, tá? E o tópico 3, tá? Vamos ver aqui os dois tópicos, tá? No tópico 3, ele detalha cada um desses aí, né? Das três virtudes. Ele até cita também 1 Coríntios 13, que é bem interessante, né? Ele coloca assim, ó, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então fica bem claro que, né, Paulo ele falava muito do amor, tá? Muito mesmo. A base desse amor, no tópico 2, o escritor da revista ele vai destacar que para Paulo, né, a base do amor é o sacrifício de Cristo. Primeiro, é o amor de Deus, é Deus demonstrando o amor para conosco. Né, que ele coloca assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Então, de acordo, né, com a teologia do apóstolo Paulo, né, o maior amor de todos é o amor de Deus, que foi provado através do sacrifício de Cristo. Tá? Mais uma vez, mais na frente aqui em João 3,16, ele cita o João 3,16, tá? Estamos no tópico 2 da revista, 2.1 aí, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente observa aqui, né, mais uma vez, essa questão do amor de Deus para conosco e que nós temos que retribuir esse amor. A retribuição desse amor vem através, claro, de uma vida de obediência a Deus, então um relacionamento vertical, que é o relacionamento para com Deus, e também de amor para com o próximo, tá? De atitudes práticas para com o próximo, demonstrando amor verdadeiro para com o próximo. Então a gente não pode esquecer que nossa fé ela não é algo assim subjetivo, teórico, isolado. Não. A nossa fé é algo prático que se reflete nos relacionamentos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. É por isso que a gente vê muitas pessoas aí que, se Jesus estivesse nos dias de hoje, ia tratar da mesma forma que tratou os fariseus e os escribas lá naquela época, né, chamando de hipócritas e sepulcros caiados. Por quê? Por fora era tudo muito belo, mas por dentro tudo podre, né? Ou seja, a hipocrisia, porque pregavam uma coisa e vivia outra. E um desses escribas, né, no caso, chega para Jesus perguntando para Jesus sobre, né, como herdar a vida eterna. E aí que a gente entra aqui na parábola do samaritano. Eu vou destacar aqui, tá, esses três pontos aqui do tópico 3. A fé, né, o amor e a esperança. Então, né, vamos lá, eu já estava falando um pouco do amor, mas eu vou... É porque o escritor da revista ele fala do amor, depois ele volta a falar da fé, depois ele volta a falar do amor. Então, eu vou falar primeiro aqui do amor. Tá? Então, de acordo com a passagem de Lucas, tá? Isso aqui é um outro sermão que está disponível lá. Tá? Inclusive, eu dei uma atualizada nele hoje. Tá? Se você já baixou esse sermão uma vez, baixa de novo, porque está lá disponível para assinante. Tá? Quem é o meu próximo? É o título desse sermão, que está em Lucas 10, 25 a 37. É importante você ler a parábola do samaritano do 25 ao 37, porque você vê o contexto dela. Primeiro a gente tem um mestre da lei, né, perguntando, né, fala assim, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele é pertinente e importante, ele não foi o primeiro a fazer essa pergunta, a gente tem o jovem rico que faz essa pergunta. Quando Jesus, né, pergunta para ele, né, você já leu a lei? O que diz? Aí ele vai, né, e cita lá, né, a lei e tal. Não, a lei eu conheço, né, a lei e tal. Aí Jesus, né, não, tá bom então, já que você conhece a lei, né, ele fala assim, ame o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, tuas forças e tal. Aí Jesus, tá bom então, faça isso e tu vai viver, né?
Só que ele não ficou muito contente, né? Ele não ficou muito contente. Aí ele foi e fez mais uma pergunta, né, para Jesus, né? Tá, tudo bem, tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Tá? Então, esse mestre da lei, eu não sei se ele realmente estava com dúvida, eu sei que queria pegar Jesus, né, fazer alguma pegadinha para pegar Jesus. Isso era muito comum, né, entre eles lá. Querem pegar Jesus numa pergunta capciosa, né? Porque quando ele pergunta para Jesus o que eu preciso fazer para ser salvo, ele esperava que Jesus fizesse uma lista de coisas, né? Jesus não fez uma lista, mandou ele citar a lei. Ele mesmo respondeu, né? Depois ele veio e falou, não, mas quem é meu próximo? Qual era a expectativa dele? Que Jesus falasse para ele, olha, você deve amar fulano, 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 mas fulano, fulano, fulano você não precisa amar. Tipo assim, olha, você ame os judeus, você ame os israelitas de forma geral, você ame as pessoas da tua família, mas você não precisa amar o samaritano, você não precisa amar o sírio, você não precisa amar o etíope, você não precisa amar o romano, o grego, eles são de fora, vocês não precisam amar eles. Então esse era o pensamento, a mentalidade do israelita daquela época, tá? Ele deveria amar os israelitas, mas não tinha necessidade de amar os outros, tá? Quem afirma isso é um teólogo chamado Joaquim Jeremias. Ele tem alguns livros sobre parábolas e sobre outros temas desse contexto histórico de Jerusalém, da história lá de Israel, né? Joaquim Jeremias é bem conhecido assim, no meio teológico. E ele cita isso, né? Que o amor era obrigatório entre os israelitas. E aí, diante dessa situação, tá, Jesus conta uma parábola, então, onde entra de fato a história do samaritano, ou como a gente chama, o bom samaritano. Tá? Então, quando Jesus conta essa história, eu vou ter que até resumir aqui, mas eu recomendo você, se você for na sua aula enfatizar essa questão do amor prático, né, você leia essa parábola na íntegra. Por que que é importante? Porque quando a gente vai para, só né, falando aqui a importância de ler essa parábola, e por que que eu estou puxando para o lado da parábola aqui na minha aula? Porque quando Paulo fala assim, lembrando-vos sem cessar, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Tessalonicenses, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, tá? Olha só, o trabalho do amor. Ele está colocando aqui o amor não como um sentimento, mas como algo prático que implica em uma ação, em uma atitude. Então é isso que Paulo está falando, né, de um amor prático. Por isso que essa parábola é importante para nós destacarmos aqui e também você destacar na sua sala de aula. Tá? Então, assim, esse amor prático ele é mostrado na parábola do samaritano de uma forma extraordinária desde que você entenda o contexto. Por isso que é bom você dar uma lida e tal, esse sermão que eu escrevi aqui eu explico bastante o contexto. Por quê? Naquela época, né, tinha lá no caso, sacerdote, que era uma pessoa que né, atuava na linha de frente do templo, fazendo sacrifícios e tudo mais. Tá? Essa pessoa, né, o sacerdote, era tido como alguém importante que estava próximo de Deus, que tinha né, Deus no coração, que tinha Deus na vida. E Jesus, ao contar a parábola, o que acontece com o sacerdote? Ele passa de longe. Por quê? A religião dele falava o seguinte, que se ele tocasse no morto, ele seria considerado imundo. Tá? Imundo. Porque aquele homem foi espancado e dado como morto. Ele ficou jogado à beira do caminho. Então ele foi dado como morto. Então se eu toco naquele morto, né, se o sacerdote toca naquele morto, toca no homem para ver como que o homem está. Aí de repente o homem está morto. Vixe, estou contaminado. Aí ele tem que passar por um ritual de purificação. Dá muito trabalho esse ritual. Eu tenho que lavar minhas vestes, eu tenho que ficar uma semana sem ir ao templo, eu tenho que fazer um sacrifício. Não, dá muito trabalho. Eu vou passar direto. Então a religiosidade dele impediu ele de ajudar alguém. Então ele priorizou a religiosidade. Da mesma forma, o levita. O levita era alguém da tribo de Levi, que poderia ser sacerdote ou não. Acontece que na época de Jesus, aquela questão do sacerdote ser da tribo de Levi, o sumo sacerdote ser da descendência de Arão, isso já tinha se perdido. Devido o povo ter ido para o cativeiro, voltado do cativeiro, estar sob o domínio de vários povos, o cargo de sumo sacerdote e de sacerdote de forma geral se tornou um cargo político, por indicação política. Então nem sempre o sumo sacerdote era alguém da linhagem dos levitas ou de Arão. Então daí Jesus colocar um levita e um sacerdote. Jesus está querendo dizer assim,
né? Não é alguém que necessariamente é da linhagem, é alguém que diz que está lá, mesmo que seja por indicação. Tá? Ou seja, eu estou falando aqui do sistema religioso de vocês, que vocês levam tão a sério o legalismo que isso impede vocês de amar o próximo, de ajudar alguém. Quando Jesus vai para o próximo personagem da história, quem estava ouvindo talvez esperava Jesus falar de um fariseu. Veio um fariseu e ajudou. Veio um saduceu e ajudou. Veio um herodiano e ajudou. Veio um, sei lá, quem foi e ajudou. Mas Jesus não usa nenhum deles. Quem é que Jesus usa? O samaritano. Era o povo mais odiado pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Alguns anos antes ali de Cristo, um pouco tempo, não tanto tempo assim, os samaritanos jogaram ossos no templo no dia da Páscoa. Então ele tinha uma rixa muito grande. Isso vem desde lá da divisão do reino de Israel, né? Que os samaritanos eram um povo misto. Eles adoravam no Monte Gerizim. Eles atrapalharam um pouco a construção dos muros lá com Neemias, enfim. Então tem uma rixa muito antiga com o samaritano. Então quando Jesus coloca um samaritano na história dizendo que o samaritano ajudou aquele homem caído, dado como morto, aquilo foi um impacto muito grande para eles. Eles ficaram sem entender, sem compreender. E aí Jesus conta a história de como esse samaritano se doou para aquele homem. Ele faz assim algo extraordinário. Né? O texto da NVI fala que ele atou-lhes as feridas. Ele não carregava com ele um pacote de atadura. Provavelmente rasgou as suas vestes para amarrar as feridas. Ele derramou o quê? Azeite e vinho, coisas caríssimas na época e muito importantes, que serviam também como remédio. Tá? Colocou no seu animal. Então ele fez o quê? Colocou o homem no animal e foi a pés, puxando o animal. Não sabemos se era um camelo, se era um cavalo, se era um jumento, mas ele foi a pés, levou até uma hospedaria, pagou e disse que na volta, se fosse necessário, pagava mais ainda. Então, isso aqui, Jesus, ele exagerou. Tá? Isso aqui, porque é uma característica das parábolas de Jesus. Ele mostrava o quê? O exagero. O que esse homem fez foi tudo que estava ao seu alcance e além do seu alcance, por um desconhecido, por alguém que ele não sabia a religião, ele não sabia de onde vinha, ele não sabia, trazendo para o nosso contexto, a opção sexual dele, ele não sabia o partido político que esse cara era afiliado, ele não sabia para quem ele votou, ele não sabia nada, ele simplesmente ajudou. Então essa é a atitude de um amor prático, verdadeiro para com o próximo. Tem igrejas por aí, irmãos, que só faz obra social para crentes. É totalmente contrário a fazer obra social para quem não é crente. É totalmente contrário a ajudar quem não é crente. Eu acho isso errado. Esse é o meu ponto de vista, posso estar equivocado, mas eu não vejo base bíblica para isso nas Escrituras. Nós temos sim que ajudar a todos, independente. Pelo menos é o que eu vejo no ensino dessa parábola. Então, o amor prático que a Bíblia ensina é esse tipo de amor. É o amor de entrega total, de sacrifício. Todo amor verdadeiro exige renúncia. Todo relacionamento exige renúncia. E aqui não é diferente o relacionamento para com o próximo. Então essa parábola do samaritano, ela enfatiza muito isso, essa questão da renúncia, de abrir mão, de ir além da capacidade para ajudar alguém. Então fica a lição para nós. A gente sabe que no nosso contexto da nossa sociedade é bem complicado algumas coisas. Né? Às vezes a gente passa na rua, vê alguém caído na rua, ou alguém pedindo dinheiro. A gente tem um problema hoje de saúde pública, que é o problema de drogas. Muitas vezes a pessoa pede dinheiro para comprar drogas. A gente tem pessoas com problemas mentais na rua e o Estado, né, deveria entrar com ação. Como o Estado não entra, muitas igrejas fazem isso. E individualmente muitas pessoas também ajudam na medida do possível, mas nem todos têm a capacidade financeira, psicológica ou estrutural para ajudar quem está na rua drogado ou tem algum problema mental. É muito difícil, mas a gente não pode negar. A gente tem que fazer alguma coisa, nem que seja para dar um prato de comida, quem sabe conversar, orar por essa pessoa.
Infelizmente, o nosso sistema ele é complicado e as igrejas têm que entrar em ação nesse sentido. A igreja tem que criar um programa de ajudar os necessitados, ajudar as pessoas, independente de quem seja. Se é da igreja ou se não é da igreja, não importa, tá? Ajudar quem for necessitado. E aí a gente entra na outra parte, que é a fé. Eu só troquei a ordem aqui, mas isso é irrelevante para mim. A fé, né? Paulo fala aqui da fé, né? A obra da vossa fé. Então, mais uma vez, a gente está falando o quê? De uma fé verdadeira, uma fé prática, uma fé que resulta em obras. Não é uma fé teórica. Tiago fala disso. Aí, o escritor da revista cita aqui a passagem de Tiago, né, que fala da questão da fé que é morta, a fé que não resulta em obras. Aí Paulo e Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele fala: eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então, o Tiago não defende salvação por obras. Não há contradição entre a teologia de Tiago e a teologia de Paulo. Não há contradição. Tá? São ênfase diferentes, aspectos diferentes mostrando a mesma coisa. Tá? No caso, Tiago vai enfatizar essa questão de uma fé que não seja vazia. Quando Paulo fala de fé, Paulo está falando de uma fé que, obviamente, tem boas obras. Paulo está falando nesse sentido. Né? E a gente observa isso nessa passagem de Tessalonicenses, a obra da fé. A gente observa a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 10, né, que também fala que a obra é resultado de uma verdadeira fé. Então, a fé morta, ela não tem obras, mas a verdadeira fé, a fé viva, ela vai ter obras. E por último, né, falando aqui, né, por último e não menos importante, a esperança, tá? No caso, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu passei, hein? A virtude da esperança. No caso, algumas Bíblias vão traduzir assim, né? A paciência que gera esperança. Então, quando a Bíblia fala de esperança, não está falando de algo que provavelmente vai acontecer, mas está falando de algo que com certeza vai acontecer. A esperança está em Cristo, tá? Somente em Cristo, em todos os aspectos da nossa vida. Mas eu vejo essa passagem de Tessalonicenses especificamente aqui, falando da volta de Jesus. Tá? Porque no final, no versículo 10, Paulo fala isso: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui, né, Paulo ele vai falar da esperança vinculado à volta de Jesus. Pelo menos eu vejo dessa forma. Tá? A igreja, né, que não espera Jesus voltar, ela já esqueceu, né, o que é ser igreja. Tá? Toda igreja verdadeira vai esperar Jesus voltar. E essa esperança é o que nos mantém firmes. Né? Não é a esperança de algo que talvez vai acontecer, mas a esperança de algo que com certeza vai acontecer. Tá? Quando chegar a hora certa, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, né, vai, no caso, ressuscitar os mortos, e nós viveremos eternamente na presença dele. Amém? Então, eu chego no final da aula. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Né? Já passou aqui 35 minutos, mas eu creio que o conteúdo foi dentro da lição. Tá? Eu sempre procuro me manter dentro da lição, com os tópicos dentro da lição, sem fugir da lição, procurando me aprofundar para que você possa aprender mais da Palavra de Deus e ministrar uma aula de excelência na EBD. Qualquer dúvida, você pode deixar no nosso chat, aí no chat, né? Enfim, nós temos um chat lá no site, tá? Mas nos comentários ou no nosso WhatsApp, tá? Nós temos o WhatsApp também, que você pode mandar as suas dúvidas e nós estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário, tá? E é isso. Se você tiver alguma sugestão de melhoria também no conteúdo, fique à vontade para mandar para nós aí, para que nós possamos melhorar cada vez mais. A paz do Senhor. Até a próxima aula.